programa Você Pode Ser Feliz está chegando mais algumas intenções, mas antes, porém, eu gostaria de agradecer a você, Valdenora Mota Monteiro, de Brasília, Distrito Federal, porque se associou a nós também. Muito obrigado. Eu fico feliz de saber que tem pessoas que estão sendo sensibilizadas e tocando pela vida, tocados pela vida. Nós somos propagadores dessa vida porque ela custou muito cara a Jesus. Olha, viva essa vida intensamente e não deixe que as dificuldades tomem conta do seu pensamento. Também vamos colocar as intenções da Elza Trevisani Meneghetti, de Indaiatuba, Aide Capelo, de Campinas. Também vamos pôr as intenções da Célia Aparecida Rodi Valinhos, também da Maíra Regina Carvalho, de São Bernardo do Campo, José Miguel Queiroz, de Juiz de Fora, Minas Gerais, também as intenções da Aurora Luz de Sena, de Campo Alegre de Lourdes, lá na Bahia, Viviane Santos de Souza, Mambaí, Goiás, e as intenções da Zenalda Batista da Gama, de Santo André. Lembrando que todos vocês que estão participando, no final eu vou sortear todos vocês que estão participando, sócios e os nossos irmãos que já são sócios, enfim, todos que estão participando do programa de hoje, nós vamos fazer um sorteio do meu CD, né, que está sendo aí, vocês estão vendo na sua tela. Nós vamos cantar uma música e eu vou enviar esse CD, nós vamos enviar, a direção vai mandar para vocês de maneira gratuita, sem nenhuma taxa, sem nenhuma despesa. É um presente que a gente faz para todos aqueles que estão participando hoje. Um recadinho, lembrando que amanhã, na Noite Carismática, a participação do Padre Alessandro Campos. E também, hoje, às 19h30, lá na paróquia Nossa Senhora do Carmo, na comunidade São Sebastião, na Avenida Couto Magalhães, lá no centro de Morrinhos, Goiás, nós teremos a missa com a novena das mãos ensanguentadas de Jesus. Nossa caravana já partiu para lá, juntamente com o Padre Anderson Cardoso, que irá então celebrar essa Santa Missa com a novena das mãos ensanguentadas de Jesus. O Papa tem insistido muito na busca da paz. A paz para nós não é ausência de guerra, não é ausência de dificuldade, mas a paz que vai transformar o coração, essa vitória do coração. Quando a vitória do coração acontece, aí não haverá guerra, porque a guerra só acontece porque o homem não tem paz no coração. Briga pelo poder, pela ganância, essas coisas todas que a gente já sabe, corrupções e assim por diante. Então o Papa, ele está reintegrando a importância de cristãos e judeus se unirem pela paz. Gostaria que vocês vissem esse vídeo e que isso vá gerando novo alento em nossa vida para que a gente também possa orando nesse sentido. Vamos lá. Nesta segunda-feira, o Papa Francisco se encontrou com o presidente no Vaticano, Ronald Lauder, e outros líderes da Europa e das Américas. O Papa reiterou a importância dos cristãos e judeus a trabalharem juntos para denunciar a violência no mundo. Eu tenho muitos amigos judeus. Nós nos damos muito bem. Para mim, é natural. Eu falo com eles, meus amigos, sobre a paz. A paz no mundo que nós queremos, que todos nós queremos. Devemos nos unir e trabalhar juntos pela paz. O Papa falou abertamente sobre a crise de refugiados, um desafio a alcançar a paz mundial. Dou graças por tudo que você faz, lutarmos pela paz no Oriente Médio. Os felicito o ano novo com antecedência. Eu gostaria, com doçura, desejar-lhe um ano inteiro a doçura da verdade que vem ao Todo-Poderoso. O Papa é reconhecido com antecedência para o Ano Novo Judaico. E eu estava e gostaria de felicitar aos judeus um feliz Ano Novo. Eu iria pedir-lhe para orar por mim, para rezar para o meu trabalho, para a paz, pela união e fraternidade. Antes de concluir, Francisco foi acionado para fazer um esforço da comunidade em relatar a violência e exaltar os valores da paz. Sim, ressaltar os valores da paz
para que esse homem esteja em paz. Os conflitos interiores são muito grandes. São os conflitos interiores que nos levam. Muitas vezes as pessoas culpam os exteriores. Não, é como um navio. Se o navio está em alto mar, ele não vai afundar, ao menos que a água entre nele. É a mesma coisa os problemas. Os problemas não nos matam, a menos que você os mantenha dentro de você. É questão de escolha. O navio, ele é pequeniníssimo diante da grandiosidade do mar, apesar de ele ser imenso, mas ele se torna pequeniníssimo diante do mar. Não afunda, ao menos que a água entre. E mesma coisa você. Você também tem problemas. Agora, se você mantê-los dentro de você, você afunda também. Então, por isso, problema no seu devido lugar, solucionado, deve ser pensado, refletido com calma, com coragem, com fé, com amor. E a paz deve estar constante nos nossos corações, com certeza. Temos uma participação aqui. Bom dia, Padre Paulo. O tema de hoje é tão interessante, mas percebe-se que ninguém fala sobre o assunto, porque as pessoas não se sentem à vontade para dialogar sobre isso. Olha que pergunta, hein? Por que as pessoas não se sentem à vontade para dialogar sobre isso? O que o senhor acha? Acreditam que é um tabu, mas sentem dificuldades de falar sobre si mesmo e esse grande problema que enfrentamos. É verdade, não tem a menor dúvida que é um tabu, e por ser um tabu, ele se torna muito grande dentro das pessoas. As pessoas não falam. É como uma certa dificuldade na área sexual também. Tem muita gente que não fala, vive a mágoa e não está percebendo que falar é a melhor solução. Não consegue trabalhar, não busca ajuda, fica fechado no seu mundo e aí não consegue se aceitar. E quando a gente não se aceita, você acaba fazendo com que as pessoas entrem dentro de você. E elas é que começam a determinar o seu comportamento, como você vai andar, como você vai se vestir, como você vai falar, como... Meu pai, isso entra em tilt o seu pensamento. Você está muito mais pensando na sua reputação do que em você mesmo. A reputação sempre é dos outros, o problema é delas. Como elas pensam, como elas, enfim, estão imaginando, é um problema de cada um. Você nunca vai convencer a pessoa diferente. Por isso que eu gosto muito daquela frase, nunca se justifique, porque teus amigos não precisam de justificativa, eles aceitam você do jeito que você é. E os teus inimigos não vão acreditar. Então não perca tempo. Isso é reputação, ficar pensando como é que as pessoas vão pensar de você, que, e agora, como que eu vou... Não. A sua consciência é que vale mais. A sua consciência diante de Deus, a sua consciência diante da vida, os problemas pelos quais você está enfrentando, que pode ser que não seja nenhum problema, mas só você é que pode solucionar. Por isso que eu dizia há uns minutos atrás que a gente quer pensar na sua dificuldade, no seu problema, porque muitas vezes a gente não quer falar e às vezes o problema é muito grande, né? Então parece que é muito grande, mas às vezes não é. Vai depender de como você vê. Como eu torno a dizer, o avião ele atravessa todo o continente, sai do continente aqui nosso, vai para a Europa, atravessa, portanto, um espaço imenso e o mar embaixo, o infinito, e vai. Pequenininho ele fica. Mas se entrar, portanto, o problema, a dificuldade, alguma coisa que entre dentro dele, ele cai. E mesma coisa a gente, eu estou fazendo analogias. Então, para pensar um pouquinho. O mar também é a mesma coisa. O navio é capaz de atravessar o Atlântico inteirinho e chegar na Europa, chegar na África. Mas, se você deixar a água entrar, afunda. Né? Então, não deixe entrar água dentro de você, não nesse sentido, né? A água ruim, poluída, do pensamento, da desgraça, desse pensamento de angústia que muitas vezes você vai deixando penetrar dentro de você. Não vale a pena. Né? Vale a pena você olhar o problema, ressignificar o problema. Vocês lembram daquela frase que eu tenho falado muitas vezes do Jean Vanier? Nunca fuja do problema, porque a solução está no problema. Está com alguma dificuldade? É ali que eu vou enfrentar, é ali que está a solução. De que jeito? O Espírito vai te falar. Somos pessoas de fé, somos homens e mulheres de fé, pessoas que esperam,
Não sabemos o que pedir, mas o Espírito está pedindo por você. Com gemidos inefáveis. A palavra diz isso hoje. Toma posse disso. Guarda para você, que isso vai te ajudar muito. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, a gente vai pensando e dizendo que, na medida com que a vida vai se propondo, as suas dificuldades, e torna a dizer, a dificuldade está como você recebe o problema, né? Tem gente que recebe, por exemplo, uma criança que está nascendo com uma grande alegria, e tem gente que recebe com um grande problema. Interessante, né? Como é ambíguo isso. Nossa, mais um filho, e agora o que eu vou fazer? Mais um, desemprego, e isso aqui. Isso pode trazer muitos problemas interiores. E a mesma pessoa, ou a mesma pessoa que torna a rever o seu pensamento, pode trazer, venha com alegria e assim por diante. Mas é a vida que está brotando. E essa vida tem que ser pensada, tem que ser trabalhada, para que essa vida seja realmente uma solução. Por isso que a gente sempre orienta os pais, olha, quando chega um filho, esse filho não é um apêndice seu, esse filho deve ser alguém que vem para ser uma luz no meio da história, não é à toa que está nascendo, lógico, faz parte de toda uma natureza, mas nós vemos na mística. Você é cristão, você é cristã católica, você olha na mística e aceita aquilo como uma grande dádiva de Deus. Por que eu estou fazendo essa analogia? Para dizer de como você vê uma situação. Qualquer tipo de problema, ou qualquer tipo de dificuldade, ou qualquer situação pela qual você enfrente, vai ser sempre ambíguo. Você é que vai dar a roupagem que você quiser. Diante de uma situação, você pode aceitar ou não aceitar. Se você aceita, é uma solução. Se você não aceita, torna-se um problema. Então, como que nós vamos rever isso, né? Lembre-se daquela oração de São Francisco, que eu sempre oro com vocês, e aqui a gente orando com vocês também já, pensando, olha, Senhor, me dá força para mudar o que tem que ser mudado. Sim, Senhor, me dá força para que eu mude cada situação agora pela ação do Teu Espírito, do Teu amor, porque precisa ser mudado. Resignação, Senhor, para que eu aceite aquilo que não pode ser mudado. A morte, por exemplo, a morte de um ente querido, está me trazendo tanta angústia, mas eu posso olhar com outros olhos. Eu posso ver com resignação e saber que a vida é vitoriosa e não a morte. E dar-me sabedoria para que eu possa distinguir entre uma coisa e outra, aquilo que pode ser mudado e aquilo que não pode ser mudado. Porque tem situações que não podem ser mudadas, não há jeito, então não tem como. Então eu aceito e na medida com que eu aceito, aquilo se torna uma luz na minha vida e as coisas começam a ser diferentes. Eu começo a trabalhar com mais empenho, com mais carinho. Senão eu vou sofrer as consequências da minha omissão, do meu medo, enfim, da minha falta de aceitação que gera um pessimismo. Aí eu acabo me poluindo e assim por diante, né? Nós vamos fazer o nosso último break, voltamos logo em seguida, dá tempo de você mandar ainda os seus pedidos, porque vamos viver um momento de oração, vamos cantar, vamos fazer o sorteio, enfim, vamos encerrar com chave de ouro, tendo a certeza de que, de uma forma ou de outra, a fala sempre será a maior solução. A fala do problema ou a fala daquilo que você está sentindo agora e que muitas vezes está te matando e nós precisamos celebrar a vida, não a morte. Até já.